E todos os homens competentes, dos que trabalhavam na obra, fizeram o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, de azul, de púrpura e de carmim. Com querubins fizeram uma obra artística. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados, e a largura era de 4 côvados. Todas as cortinas eram da mesma medida. E as 5 cortinas foram ligadas uma à outra, e as outras 5 foram ligadas da mesma maneira. Laçadas foram feitas de tecido azul na orla da última cortina do primeiro grupo. Assim também fizeram na orla da primeira cortina do segundo grupo. 50 laçadas foram feitas na orla de uma cortina, e 50 laçadas foram feitas na orla da outra do segundo grupo. As laçadas eram contrapostas uma à outra. 50 colchetes de ouro foram feitos, e com estes colchetes as cortinas foram unidas uma à outra, e o tabernáculo veio a ser um todo. E as cortinas foram feitas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas foram feitas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram da mesma medida. 5 dessas cortinas foram unidas à parte, e as outras 6 também foram unidas à parte. 50 laçadas foram feitas na orla da última cortina do primeiro grupo, e 50 laçadas na orla da primeira cortina do segundo grupo. E 50 colchetes foram feitos de cobre para juntar a tenda, para que se tornasse um todo. Uma cobertura de peles de carneiro tinta de vermelho foi feita, e por cima desta uma cobertura de peles de antílopes foi feita. E as tábuas para o tabernáculo foram feitas de madeira de acácia, que foram colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados, e a largura era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 encaixes unidos um ao outro, e desta maneira fizeram todas as tábuas do tabernáculo. Foram feitas as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul, e 40 bases de prata para se pôr debaixo das 20 tábuas foram feitas. 2 bases debaixo de uma tábua para seus 2 encaixes, e 2 debaixo da outra, para os 2 encaixes dela. E para o segundo lado do tabernáculo, o que dá para o norte, 20 tábuas foram feitas, e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra. Para o lado posterior do tabernáculo, o que dá para o ocidente, 6 tábuas foram feitas. Para os 2 cantos do tabernáculo no lado posterior, mais 2 tábuas foram feitas. Eram duplas por baixo, do mesmo modo como se estendiam até a primeira argola, em cima. Assim fizeram com as 2 tábuas nos 2 cantos. E havia 8 tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 debaixo de cada tábua. E foram feitos travessões de madeira de acácia, 5 travessões para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outros 5 para as tábuas do tabernáculo no lado superior, o que dá para o ocidente. O travessão do meio passava no meio das tábuas de uma extremidade até a outra. E as tábuas foram cobertas de ouro, e suas argolas foram feitas de ouro, como lugares para os travessões. Também os travessões foram cobertos de ouro. Foi feito o véu de tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido. Com querubins foi feita uma obra artística. E foram feitas 4 colunas de madeira de acácia e foram cobertas de ouro, e seus colchetes foram feitos de ouro, e fundiram-lhes 4 bases de prata. E foi feito um reposteiro de tecido azul para a porta da tenda, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador, com suas 5 colunas e seus colchetes, e seus capitéis e suas faixas foram cobertas de ouro, e suas 5 bases eram de cobre. E Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, sua largura era de 1 côvado e meio, e sua altura era de 1 côvado e meio. E ele a cobriu de ouro puro por dentro e por fora, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor.
E ele fundiu para ela 4 argolas de ouro em seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 no outro. E ele fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. E ele fez um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 côvados e meio, e sua largura era de 1 côvado e meio. E ele fez 2 querubins de ouro maciço os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade, e o outro querubim na outra. E ele fez os querubins de uma só peça como propiciatório, nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam suas asas por cima do propiciatório, combinando-o com as asas, estando as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório. E ele fez mesa de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 côvados, sua largura era de 1 côvado, e sua altura era de 1 côvado e meio. E a cobriu de ouro puro, e lhe fez uma moldura de ouro ao redor. E lhe fez uma guarnição ao redor de 4 dedos de largura, e fez uma moldura de ouro ao redor na guarnição. E ele fundiu 4 argolas de ouro para ela, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam sobre seus 4 pés. As argolas estavam perto da moldura para os lugares dos varais para se levar à mesa. Ele fez estes varais de madeira de acácia e os cobriu com ouro para se levar à mesa. E fez os utensílios que estavam sobre a mesa de ouro puro, seus pratos e suas colheres, suas tigelas e seus cântaros com que se ofereciam as libações. E ele fez o candelabro de ouro puro, fez o candelabro de ouro maciço, seu pedestal e sua haste, seus copos, cálices e suas corolas formavam uma só peça. 6 braços saíam de seus lados, 3 de um lado do candelabro e 3 do outro lado. Em um braço havia 3 copos como flores de amêndoa, com cálice e corola. Igualmente no outro lado 3 copos com flores de amêndoa, com cálice e corola. E foi feito com os 6 braços que saíam do candelabro. E havia 4 copos na haste central como flores de amêndoa, com seus cálices e suas corolas. E havia um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça, e outro cálice debaixo de 2 outros braços de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços de uma só peça com a haste. E assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Seus cálices e seus braços formavam uma única peça com a haste, e tudo era obra de ouro puro batido. E foram feitas lâmpadas para ele de ouro puro, em número de 7, com seus respivitadores e seus cinzeiros. Ele fez o candelabro e todos os seus utensílios com um talento de ouro puro. Fez o altar do incenso de madeira de acácia. Seu comprimento era de 1 côvado, e sua largura era de 1 côvado. Era um quadrado, e sua altura era de 2 côvados. Suas pontas formavam uma única peça com ele. Foi coberto de ouro puro, tanto a face superior como suas paredes ao redor e suas pontas, e uma moldura de ouro foi feita ao redor. E foram feitas 2 argolas de ouro debaixo de sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais para se levantar ao altar com eles. E os varais foram feitos de madeira de acácia e foram cobertos com ouro. E foi feito o óleo sagrado da unção e o incenso aromático, puro, uma obra de perfumista. E foi feito o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 6 côvados, e sua largura era de 5 côvados. Era um quadrado, e sua altura era de 3 côvados. E foram feitas pontas em seus 4 cantos. Suas pontas formavam uma peça única com ele, e o cobriu de cobre. E ele fez todos os utensílios do altar: os cinzeiros, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Fez todos os seus utensílios de cobre. Ele fez uma grelha de cobre para o altar em forma de rede, embaixo da borda ao redor, chegando até o meio do altar. E ele fundiu 4 argolas para as 4 extremidades da grelha de cobre como lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre.
e meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para se levar o altar com eles, e os fez ocos, de madeira. E fez a pia de cobre com sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se reuniam e ministravam à porta da tenda da congregação. E fez o átrio. Para o lado meridional, as cortinas eram de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento. Suas colunas eram 20, e suas bases 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. As cortinas eram de 100 côvados para o lado norte. Suas colunas eram 20, e suas bases 20, todas de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. As cortinas para o lado ocidental eram de 50 côvados. Suas colunas eram 10 e suas bases 10. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. E as cortinas para o lado oriental eram de 50 côvados. As cortinas para o lado da porta eram de 15 côvados. Suas colunas eram 3 e suas bases 3. Do mesmo modo para o outro lado. De um lado e de outro lado da porta do átrio havia cortinas de 15 côvados. Suas colunas eram 3 e suas bases eram 3. Todas as cortinas do átrio ao redor eram de linho fino torcido. As bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e suas faixas eram de prata. O revestimento de seus capitéis era de prata, e todas as colunas do átrio eram cingidas de faixas de prata. O reposteiro da porta do átrio era de tecido azul, púrpura, carmim e linho fino torcido, obra de bordador. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, conforme a altura das cortinas do átrio. Suas colunas eram 4 e suas bases eram 4, todas de cobre. Seus colchetes eram de prata e o revestimento dos capitéis e suas faixas eram de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de cobre. E esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo. O tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. E Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, gravador, desenhista e bordador de tecido azul, púrpura, carmim e linho fino. Todo o ouro usado na obra, em toda a obra do santuário, o ouro da oferta, foi 29 talentos e 730 siclos, conforme o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca, que é meio ciclo, para cada cabeça, conforme o ciclo do santuário, de todo aquele que passava para os arrolados, da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. E havia 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Havia 100 talentos de prata com 100 bases, 1 talento para cada base. E fez os colchetes para as colunas de 1.775 ciclos para as colunas, e cobriu seus capitéis, e fez suas faixas. O cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda da congregação, o altar de cobre e a grelha de cobre para eles, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor e as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor.